Foram divulgados agora há pouco os resultados finais das pesquisas IPEC e Datafolha para a corrida presidencial. E o cenário é de indefinição. O pleito pode ser encerrado amanhã, mas a tendência maior é que nós tenhamos segundo turno. Um segundo turno terrível para Bolsonaro, porque ele não iria para um segundo turno no pior cenário possível estipulado pela campanha bolsonarista. E na sua opinião, o que você achou desses resultados finais do IPEC e do Datafolha? Teremos segundo turno ou a derrota de Bolsonaro virá no primeiro turno? Se você quer que Bolsonaro seja derrotado, deixe o seu like e também se inscreva no canal. E amanhã, a partir das 5h30 da tarde, aqui no nosso canal no YouTube, faremos a cobertura ao vivo da apuração dos votos, então fiquem ligados. E vamos começar com os resultados da pesquisa do Datafolha. Põe na tela os resultados dos votos totais. E nada mudou com relação à pesquisa anterior. Lula permanece com 48% dos votos, Bolsonaro tem 34%, o Ciro Gomes caiu para 5% e a Simone Tebet foi para 6%. Ao que tudo indica, Ciro ficará mesmo na quarta posição, o que seria terrível para as pretensões futuras de Ciro Gomes. Com relação aos votos válidos, aqueles votos que de fato definem o pleito, Lula tem 50% e Bolsonaro tem 36% dos votos válidos. Então, na margem de erro, o pleito estaria sendo definido no primeiro turno. Lula pode ter 52%, mas também pode ter 48%. Aí o resultado não terminaria amanhã, mas só daqui a 3 semanas. E a pesquisa do IPEC também divulgou os seus resultados finais. E vamos para o gráfico. De acordo com a pesquisa do IPEC, Lula agora tem 47% das intenções de votos. Houve uma queda de 1% com relação à pesquisa anterior. Bolsonaro permaneceu estável com 31%, Ciro e Simone Tebet agora estão empatados com 5% cada um. Mais uma vez, uma tendência de queda do Ciro Gomes, ao que tudo indica, ele vai ficar na quarta posição. Com relação aos votos válidos, Lula saiu de 52% e foi para 51%, e Bolsonaro saiu de 34% e foi para 37%, um aumento de 3% nos votos válidos de Bolsonaro. Também, segundo a pesquisa do IPEC, o pleito seria definido hoje, mas com os votos na margem de erro, Lula iria para 53%, mas pode ir para 49% dos votos válidos. Então o cenário tanto do IPEC quanto do Datafolha é um cenário de indefinição para a eleição no primeiro turno. E tem a rejeição do Bolsonaro. Isso é muito interessante. Na pesquisa do Datafolha, a rejeição dos candidatos permaneceu estável. Lula e Bolsonaro tiveram o mesmo desempenho nas suas rejeições na pesquisa anterior. Na verdade, Lula aumentou a rejeição em 1 ponto. Mas a pesquisa do Datafolha foi divulgada na última quinta-feira, então pouco tempo teve para mudar alguma coisa. Mas na pesquisa do IPEC, os resultados foram mais interessantes para Bolsonaro. Houve uma queda de 5% da rejeição de Bolsonaro, passando de 51% para 46%. E a rejeição de Lula aumentou 3%, agora Lula é rejeitado por 38% da população brasileira. Será que Bolsonaro vai conseguir ter tempo para reverter a rejeição? Eu acho pouco provável, na verdade. E a tendência que nós estamos tendo é de segundo turno, pessoal. Tanto na PEC, tanto no IPEC, quanto no Datafolha. Mas nos votos válidos, mesmo dentro da margem de erro, Bolsonaro está sendo derrotado pelo Lula no primeiro turno. Eu sei, porque nos votos válidos o Lula tem 50% em um e 51% no outro. Mas existe uma questão que é ruim para Lula, que são as abstenções. Sempre o primeiro candidato, pessoal, o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de votos, sofre com as abstenções. Principalmente as abstenções vindas das camadas mais populares, das camadas mais pobres, porque precisam pegar condução, precisam se locomover, muitas cidades não dão transporte público gratuito, então isso dificulta as pessoas de baixa renda saírem de suas casas e irem votar. E isso, claro, tende a atrapalhar o candidato que está na frente, no caso, o Lula. Ainda mais porque Lula tem um apoio muito grande das camadas das classes D e E. Então isso seria muito ruim para o Lula. Para uma vitória de Lula no primeiro turno, seria necessário que Lula tivesse aproximadamente 54% dos votos válidos nos institutos de pesquisa. Isso daria a ele uma segurança maior, o que não está ocorrendo nesse momento. Então há uma possibilidade grande de irmos para o segundo turno. A não ser que haja, de fato, o chamado voto envergonhado no Lula, pessoal. O que é o voto envergonhado?
É aquele voto que a pessoa, o entrevistado, enfim, na hora de falar em quem ele vai votar, ele fala que vota no candidato A, ao invés de falar que vai votar no candidato B, porque o candidato A é mais socialmente aceito. Só que na verdade, o voto verdadeiro é no candidato B. A pesquisa do IPEC identificou sim a chance de voto envergonhado em Lula, em aproximadamente 3%. E como que é identificado essa porcentagem do voto envergonhado? Porque você tem a pesquisa em dois momentos. Ao primeiro momento, o entrevistador pergunta ao entrevistado, na pessoa que está passando na rua, em quem você vai votar. Aí a pessoa fala. Em um segundo momento, é entregue um tablet para aquela pessoa que está sendo entrevistada e sem o entrevistador perguntar, no silêncio e no mistério da privacidade, a pessoa declara o voto. E na pesquisa do IPEC, não nessa, mas numa pesquisa anterior, foi identificado sim o voto envergonhado em Lula. Então essa é a grande esperança de Lula e o grande temor de Bolsonaro para o dia de amanhã. Se de fato houver voto envergonhado em Lula, há sim a possibilidade de vitória no primeiro turno, porque é o que tudo indica, aquela onda Lula e o voto útil ainda não se configurou. Pode ser que se configure amanhã, mas eu acho pouco provável. Na sua opinião, teremos segundo turno ou não? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Mas independentemente de termos ou não o segundo turno, o cenário do segundo turno seria muito ruim para o Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro estabeleceu 3 cenários possíveis. No primeiro cenário é o que está sendo desenhado. Lula e Bolsonaro iriam para um segundo turno com uma vantagem do Lula superior a 10%. Na avaliação da campanha do Bolsonaro, nesse cenário seria impossível qualquer tipo de vitória do Bolsonaro, a rejeição é muito alta, tirar 10% com relação ao Lula seria impossível e mesmo indo para o segundo turno, a derrota do Bolsonaro é inevitável. E é o cenário que mais ou menos está sendo desenhado, porque em Brasília já é pacificada a questão de derrota do Bolsonaro, tanto que o Centrão mesmo já abandonou o candidato. Mas existe um cenário mais realista para a campanha do Bolsonaro, que se tornou um cenário otimista. E qual é esse cenário otimista? Lula iria contra Bolsonaro no segundo turno com uma diferença pequena, praticamente empatados, 5% ou menos de vantagem de Lula para Bolsonaro, nesse cenário que é o cenário otimista, porque o terceiro cenário é o cenário impossível, não vai acontecer. Nesse cenário otimista de diferença aproximada de 5%, Bolsonaro iria investir na rejeição de Lula como já tem feito, e isso poderia fazer o jogo ser virado no segundo turno, seguindo aquela estratégia do Steve Bannon. Esse é o cenário otimista da campanha do Bolsonaro. Porque existia, no caso, o terceiro cenário que se tornou um cenário impossível com o avançar das pesquisas. E no caso, o Bolsonaro iria na frente do Lula, o que não aconteceu, porque nenhuma pesquisa mostra essa tendência. E é muito possível que amanhã, no abrir das urnas, a gente tem aí aproximadamente Lula com 47% até 49%, muito perto de vitória no primeiro turno, e o Bolsonaro, de fato, ali na casa dos 37%, 38%, quiçá 40%. Tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Amanhã teremos a cobertura total aqui no canal, então fiquem ligados, se inscrevam e ativem as notificações, porque 5h30 teremos a live de cobertura aqui no YouTube.